Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para fazermos uma reflexão sobre a palavra de Deus e para nós é mais uma oportunidade de ouvir o que Deus tem para falar conosco. Hoje o tema escolhido hoje foi o livro de Lucas, capítulo 7, ali onde fala da cura do servo do centurião. Uma passagem onde muitos já viram, já leram, mas sempre que a gente lê a palavra de Deus, nós aprendemos sempre algo a mais. Eu creio que hoje também a palavra de Deus vai nos ensinar algumas coisas a mais. Algo que precisamos sempre refletirmos a respeito e analisarmos em nós mesmos como é que nós estamos. Amém? Quero convidar você a fazer essa leitura comigo. É o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 10. E nos diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, quero te louvar, te agradecer por mais essa oportunidade. Fica conosco, fala aos nossos corações e desde já, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, palavra de Deus para as nossas vidas, e nós vamos aprender algumas coisas com a vida desse centurião. Nós já começamos vendo aqui pelo contexto da história que ele tinha um cargo muito elevado, ele era um centurião, e no governo romano, no exército romano, existiam centúrias, eram 60 centúrias. Cada centúria tinha 100 soldados e era liderado por um centurião. E aqui, este era um centurião, um homem de respeito, de poder, de decisão. E estava num momento aqui que nos mostra algumas coisas que para nós é de ensinamento, visto a importância que ele tinha, o cargo que ele tinha ali. E aqui no verso 2 e 3 nós já vemos algo assim: E o servo de um centurião, a quem este estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Olha aqui, que nós podemos já de cara aprender com este centurião: amor ao próximo. Olha só, ele com todo o poder que ele tinha, ele se preocupou com um dos seus servos. Então esse homem, ele tinha algo já diferente. Embora ele fosse de alto escalão no comando ali no exército romano, e ele tinha já um coração diferente.
porque ele se preocupou com o servo. Eu creio que na posição dele ou muitos outros, de repente poderia substituir esse servo. Olha, ele está doente, vamos afastá-lo, coloca outro. Seria mais sensato nas condições que ele tinha ali de poder, de comando. Mas ele se preocupou. E nós cremos aqui, lendo isso aqui, que ele de repente buscou várias outras alternativas antes de chegar a Jesus. Mas ele, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar dos milagres de Jesus, ele acreditou que ali seria um canal de bênção para a salvação ou para a cura daquele servo. E ele assim o fez, mandou pessoas, mandou seus servos também, seus anciãos, para falar com Jesus. E aqui nós vemos outra coisa. Nos versos 4 e 5, olha só. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha só, ele praticou amor ao próximo, e ele também era uma pessoa que tinha humildade. Ele tinha uma simpatia com os judeus, porque logo que eles foram enviados para falar com Jesus, a preocupação daquelas pessoas era já falar a índole daquele homem, para que Jesus não perdesse tempo em responder à necessidade dele. Então eles foram já falando: olha, ele merece, ele é um homem bom. Como se Jesus não soubesse, como se Jesus já não sabia disso. Mas às vezes nós fazemos isso para justificar algumas coisas diante de Deus. Nós já vamos falando: olha, esse merece, esse não merece. Já vamos querer colocar numa certa balança quem merece e quem não merece. Mas Jesus, ele sabe quem merece. E aquele homem realmente ele era diferente. Ele nos mostra a humildade. Porque muitas vezes tem pessoas que têm pouco, alguma coisa, algum pequeno poder e já tem um orgulho, não é? E esse homem ele já mostra uma humildade. O fato dele ter a posição que ele tinha, de ele enviar uns anciãos para ir atrás de um homem que curava pessoas, isso já é um motivo de humildade. E o que ele fazia aquele povo? Ele chegou a edificar a sinagoga para os judeus. Então ele tinha uma simpatia com os judeus. E hoje nós também podemos nos perguntar até que ponto nós estamos sendo humildes também com o nosso próximo. Não é? Será que estamos fazendo a extensão das mãos de Deus através das nossas vidas, abençoando o próximo? É um ponto para nós ficarmos refletindo, meditando a respeito. Outra coisa que nós vemos aqui, no verso 6, diz assim: então Jesus foi com eles. Olha só, então Jesus foi com eles. Jesus acabou de ouvir ali a necessidade daquele centurião e ele não pensou duas vezes. Ele foi. Jesus ele tem uma prontidão, ele se prontifica em ajudar aqueles que são humildes, aqueles que praticam amor ao próximo, aqueles que realmente são seus servos. E outra coisa que nós podemos ver aqui, Jesus não faz acepção de pessoas. Os judeus estavam ali preocupados, informando que ele era bom, de repente até com certo receio de que Jesus não fosse atender o pedido daquele homem. Mas Jesus ele não faz acepção de pessoas. Muitas vezes nós até escolhemos a quem ajudar. Mas Jesus nos ensina, todos nós somos iguais. Amém? No verso 7, nós lemos assim: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha só, aquele homem, ele não se sentiu digno de ter a presença de Jesus e também digno de estar diante de Jesus. Ele viu todo o poder de Jesus, ele tinha um respeito, uma admiração também, e ele, de repente, por não praticar o Evangelho, por ter outros hábitos, outros costumes, ele teve o respeito ele não se sentia digno da presença de Jesus. Então ele teve mais que uma humildade, ele teve uma sinceridade de caráter.
Muitas vezes a gente quer ser mais crente que o outro, ou ter mais fé do que o outro. De repente entramos numa religiosidade e isso às vezes inibe a nossa verdadeira personalidade. Mas esse homem aqui não, ele falou, olha, eu não estou digno de estar na presença desse homem. Ele tem um poder muito grande e ele merece algo a mais. E às vezes nós ficamos devendo alguma coisa para Jesus. Precisamos pensar nisso a respeito. Ele também, esse homem, ele reconheceu uma autoridade em Jesus. Quando ele fala aqui, olha, porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo, a este vai, e a este outro vem, e ele vem, eles fazem o que eu quero. E ele também fala aqui, quando eu falo com o meu servo, faz isso, ele o faz. Então, ele falou aqui com Jesus, olha, a mesma autoridade que eu tenho, eu conheço de autoridade, porque com o meu cargo, com a minha posição, eu consigo dar ordens e as pessoas fazem o que eu peço. E o que ele quis dizer com isso? Ele estava crendo no poder de Jesus, porque da mesma forma como ele comandava os seus liderados, Jesus tinha poder sobre todo o mal. E Jesus podia chegar lá e falar, sai doença, e essa doença saía. Era o que ele esperava que Jesus fizesse com seu servo, porque ele viu a autoridade de Jesus. Muitas vezes nós desconhecemos a autoridade de Jesus. Muitas vezes nós nos pegamos reclamando, nós nos pegamos até buscando outras alternativas e esquecemos que Jesus tem poder. Ele é poderoso, ele pode nos livrar de todo o mal, ele tem autoridade sobre tudo. E esse homem que não era um cristão, esse homem que ele tinha uma fé que às vezes é até invejosa, é uma fé invejosa, às vezes nós sentimos até inveja da fé desse homem. Mas é algo que a palavra de Deus coloca para mim e para você hoje, para nós refletirmos a respeito. Como está o nosso amor ao próximo? O que nós estamos fazendo para o nosso próximo? Será que estamos sendo humildes naquilo que fazemos diante de Deus? Será que nós estamos reconhecendo a autoridade que Deus tem, que Ele é capaz de fazer? Muitas vezes a gente está querendo buscar coisas onde não devemos. E Jesus, Ele se alegra quando nós o reconhecemos como tal. E Jesus aqui, no verso 10, 9 e 10, aqui ele nos diz assim, olha, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel, achei fé como esta. Olha só, ele chegou a comparar a fé daquele centurião muito maior do que a fé de todo o povo de Israel. Olha só que interessante. Não é algo que nós precisamos cultivar em nós, que nós temos que seguir como exemplo. Como está a sua fé? Como você está confiando em Deus? Como você está elevando os seus problemas a Ele, as suas necessidades? É o momento de nós refletirmos e meditarmos sobre essa palavra e ver que alguém de fora, um homem que não era cristão, ele tem muito a nos ensinar. Isso também vem para nós hoje, que nós devemos respeitar a todos de igual para igual. Jesus não faz acepção de pessoas. E nós também temos que respeitar a fé de cada um. Porque nós não sabemos. De repente nós achamos, por sermos cristãos, que temos mais fé, que temos mais intimidade com Deus, com Jesus. Mas isso é uma coisa individual de cada um. E hoje a palavra de Deus nos chama a refletir sobre isso. Por isso hoje, pegue sua fé. Hoje você declare para Jesus, olha, eu creio no teu poder. Eu sei que tu podes me livrar dessa situação. Eu sei que este mal, ele pode ser aniquilado, porque
Jesus, tu tens poder. É essa a nossa oração, é essa a nossa devoção. Nós precisamos olhar o nosso próximo igual olhamos para nós mesmos. Nós precisamos ter esse amor fraternal. E é disso que Deus se agrada, que Deus se admira, como ele ficou aqui admirado, perplexo com a fé desse homem. Nós podemos também ser uma pessoa como ele. Amém? Pegue essa palavra, medite a respeito e vamos cada vez mais crer no poder de Deus, no poder de Jesus. Que todo mal, diante de Jesus, ele cai por terra. Amém? Creia nisso, coloque sua fé em ação e vamos continuar na nossa sequência, na nossa caminhada até a nossa salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor. Quero te louvar, te agradecer pelo teu tão grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu poder, ó Deus. Cremos em ti, Senhor, e cada dia mais queremos estar junto a ti. Por isso hoje, Senhor, venha sobre nós, nos dá da tua sabedoria, nos dá da tua compreensão, Senhor, que nós possamos nos tornar pessoas mais humildes, que nós possamos, Senhor, olhar o nosso próximo como olhamos a nós mesmos, que nós possamos ter esse amor declarado, esse amor que tanto tu tens para nós, um amor incondicional. Nos ensina, Senhor, nos capacita, Deus. E hoje nós te pedimos, Senhor, venha sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada dificuldade, ó Deus, sobre cada problema, Senhor, e retira, porque nós cremos que com uma palavra todo mal está por terra, Senhor. Todo mal será dissipado, todo mal se desfaz, porque nós cremos em ti, Senhor. E mais uma vez te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.